impressionante de Gernica. E hoje chegamos à nossa sexta etapa. O Caminho do Norte nos desafia agora com um verdadeiro teste de sobrevivência de 30 quilômetros até a espetacular Bilbao. É dia de ver quem é peregrino de verdade e quem só comprou a bota para tirar foto no Instagram. Para hoje, o São Pedro resolveu colaborar com as nossas articulações. A previsão do tempo indica um dia bem fresco e agradável, com máxima de 21 graus e mínima de 12 graus centígrados, então está bem tranquilo. Falando em números reais, prepare-se para andar entre 7 a 8 horas. A altimetria acumula uns 900 metros de subida, divididos em 2 momentos de puro sofrimento. O primeiro é logo na saída, subindo o Monte Bilicário. Depois o terreno finge que é plano no meio do vale, só para te dar uma rasteira no final com a subida do Monte Avril, antes de despencar para a cidade. A maior dificuldade aqui é a distância somada ao asfalto. A estrada para Bilbao é longa, passa por zonas industriais e destrói qualquer joelho. Aqui vai um segredo de bastidores, que muitos escondem. Muitos peregrinos andam os primeiros 24 quilômetros até a cidade de Lezama, e de lá pega um trem ou ônibus direto para o centro de Bilbao. Se o seu pé parecer uma pizza cheia de bolhas, não sinta culpa, pegue o trem e seja feliz. Mas o caminho é pura história. Toda essa rota que a gente faz pelo interior é o caminho inverso da Ruta Jurandeira. Na Idade Média, os antigos reis tinham que fazer essa exata viagem saindo de Bilbao até a Árvore de Guernica, jurar respeito às leis do povo basco. Imagina um rei de coroa e manto subindo esse morro no calor. Então, no trajeto você vai cruzar La Rabetzu, uma vila medieval super charmosa, cheia de casarões antigos que parecem cenário de filme. A grande recompensa é chegar ao topo do monte e dar de cara com o imponente santuário de Nossa Senhora de Begonha, a padroeira da cidade. Bilbao foi fundada no ano de 1300 e ficou rica graças ao comércio e aos peregrinos. Hoje ela é um espetáculo que mistura o Casco Viejo, que é o bairro histórico medieval, com o modernismo surreal do Museu Guggenheim, aquele prédio de titânio que parece uma espaçonave. Uma etapa longa para testar a fé e o tamanho do seu calcanhar. Se você curtiu esse roteiro, esmaga o botão de gostei, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você iria no marchar dos 30 quilômetros ou usaria o truque do trem em Lezama? Sem julgar, hein? Um grande abraço e buen camino! E aqui já começa a subir. Então se sobe 200 metros em cerca de 1,5 km. Então, para altimetria e por o tipo de trilha que é pedra solta, e é subindo e é bem íngreme. Então aqui já pesa bastante. O uso dos bastões aqui é fundamental. Então, depois de cerca de 40 minutos de subida, a primeira etapa está vencida. Então, há uma bifurcação, se pega o caminho da esquerda e temos mais 25 km pela frente. Tem 1 hora de caminhada até agora, desde a saída, e é alto. Até aqui, os primeiros 500 metros de subida, como eu falei, pedra solta e pedra lisa, e como a noite choveu, como pode ver, o piso está bastante úmido, então ele foi bem complicado. Então a utilização dos bastões é o momento certo para treinar a técnica do bastão. Muita força nos braços para tirar o peso das pernas, para manter o equilíbrio e para realmente impulsionar o corpo para cima. Então agora é esse tipo de trilha que nós vamos encontrar agora por dentro da vegetação, e vamos embora, que agora tem um famoso rompe-pernas, sobe e desce, mas pequenas subidas e pequenas descidas, e depois um descidão, e aí vamos indo. É isso que eu tenho até agora.
cerca de 8,5 km, quase 9, um pouco mais. E agora começa a segunda etapa de subida. Essa etapa é um pouco menor que a anterior e mais sossegada, porque é através de uma estrada e vai subindo pelo meio da mata, sobe um morro que tem ali na frente, conforme eu tirei uma foto, a foto anterior, tem uma cidade no meio. Então são cerca de 2 km subindo 150 metros. E vamos lá. Após 30 minutos de subida, se chega ao topo da segunda elevação. Então falta apenas uma. Essa última é bem larga. Porém, agora começa uma descida de 12 km. Então isso vai ser bom para descansar as pernas e os braços da puxada dessas duas subidas, que subiu-se 350 metros de altitude e agora vai se descer tudo de novo. Vai se chegar ao zero lá embaixo. Mas é bem suave essa descida porque se desce 350 metros de altitude em 12 quilômetros. Então é bem suave mesmo. Então é para aproveitar a paisagem. E até agora esse é o roteiro, tá? É por meio de mata fechada, estradas, tá uma brisa bem boa. Deve estar uns 21, 22 graus essa hora, são 9h30 da manhã. Então é só seguir em frente. 11 quilômetros já ficaram para trás, faltam 19. Então, depois que você sai de Zamúdio, que é a última cidade antes de Bilbao, agora já nos 24 quilômetros, dos 23 aos 24 tem uma pequena subida, mas é muito tranquila, através da cidade. E agora aqui sim, dos 24 aos 26, através dessa estrada aqui, provavelmente ela vai desviar para dentro da mata em algum lugar, em algum ponto, se sobe 300 metros em menos de 2 km. Então é bem íngreme. Aqui no vídeo não parece, mas eu já estou subindo bastante. Já tem uma elevação bem considerável. E então aqui é a hora de empregar bastante os bastões para equilibrar o corpo, tracionar mesmo e ajudar as pernas na subida. E a subida aqui é, ao que me parece, mais pesada do trajeto. Não pela complexidade, porque não tem pedra, não tem nada até esse momento, mas pela elevação. É cerca de 300 metros em menos de 2 km é muito alto. Então vamos lá, que faltam só 6 km para fechar o dia. E agora são 12h45. Então eu espero em uns 40 minutos, talvez, chegar ao topo da última parte difícil dessa jornada de hoje. Bom, agora são 1h30 da tarde, então uns 40 minutos, 45 minutos de subida e subida. Se chega ao topo, o ponto mais alto, o ponto mais difícil e mais alto do trecho entre Germikalumo a Bilbao. Agora faltam cerca de 4 km até Bilbao e agora tudo que sobe tem que descer, né? Então agora a gente tem 2 km de descida bem íngreme. Bueno, gracias. Então, uma descida bem íngreme por 2 km e 2 km de reta até Bilbao, cerca de 4 km e chegamos. Então, vamos chegar num tempo bom. Aí já foi se juntando um pessoal, tem um peregrino da Polônia aqui, tem um mexicano,
Aí encontramos um senhor que estava ali subindo, que tem por hobby caminhada aqui. Ele veio nos explicando um pouco a história do lugar. Então esse lugar onde a gente está aqui, agora, isso aqui era uma área de defesa na Guerra Civil. Então atrás, na minha frente aqui, tem um lugar que, descendo uns 200 metros, tem uns quantos bunkers de metralhadoras e tudo mais, que era a área defensiva durante a Guerra Civil. Então o caminho tem bastante história, tem bastante o que aprender. E as pessoas locais, elas nos ensinam muito sobre como que é. Aqui uma fonte de água, agora eu vou reabastecer. Aqui o pessoal ali fazendo um lanche. E cá estamos. Vamos para a próxima. Bom, pessoal, encerrando o dia de hoje aqui em Bilbao, conhecendo a Catedral de Nossa Senhora de Begonha. Muito bonito. Eu consegui chegar em Bilbao por volta de 14 horas, então foi um percurso bem longo hoje. 30 quilômetros que já foram debatidos alguns pontos do caminho, as dificuldades. Eu fui tentando mostrar as dificuldades e alguns pontos interessantes do caminho. Então não vou ser redundante, eu não vou tocar nesse assunto agora aqui. Agora, generalizando, o caminho a etapa de hoje foi um pouco dura. Pela distância, que é a primeira etapa de 30 km que a gente faz, então o corpo sente um pouquinho. Aquelas subidas pesadas, então tem umas subidas bem pesadas, apesar de ter um longo período de 12 ou 13 quilômetros que você caminha simplesmente em plano e pequenas elevações e pequenas descidas suaves, então tá super tranquilo, é bem de boa. Agora, aqui em Bilbao é um ponto final de uma etapa, de uma parte do caminho, porque muitos peregrinos saem de Irún e alguns da França e decidem encerrar seu caminho aqui em Bilbao. Então, costumam falar que esse é um dos pontos marcantes da rota aqui dentro do País Basco, que não é uma província, chamam de Principado do País Basco. Eu não sei muito bem ainda, mas estou estudando o assunto. Sei que aqui na Espanha são províncias, mas o País Basco é um principado. Então ele também está acabando, na próxima etapa é Portugalete, e Portugalete se sai do País Basco e já se entra em Cantábria, na província de Cantábria. Mas voltando ao caminho, então as percepções, pouca água, poucos pontos de água, isso eu achei, sim, nessa parte dos 12 quilômetros ali não tem fontes de abastecimento, mas tem alguns albergues, então você consegue abastecer, então não se preocupe com isso. Agora tem muito ponto aberto, muito descampado, então nesses descampados, um dia que tiver com o sol muito forte, ele vai te trazer algum prejuízo, então lembra da hidratação. Hoje estava uma temperatura muito legal para fazer o caminho, foi muito bom, uma brisa, estava 22, 23 graus, então quanto a isso o caminho foi super sossegado hoje, foi super bom. E as percepções que eu posso falar sobre o caminho é sobre esse ponto de finalização. Se chegou até aqui, muitas pessoas que você conheceu partem. Ficam as conversas, ficam os ensinamentos, ficam as amizades e a partir daqui novas amizades surgem, novas pessoas surgem, novas conversas, novas nacionalidades, tudo. E isso que vai agregando nessas etapas do Caminho de Santiago de Compostela. É cansativo, foram 150 quilômetros aproximadamente até aqui, 149 para ser mais exato, mas aí tem as variantes, tem mais o que você caminha, mais uns 150, 160, 170, depende de cada um. E agora é preparar para amanhã o albergue. Falando sobre o albergue de recepção aqui em Bilbao é excelente, é o melhor que eu já vi
tanto no caminho francês quanto agora no caminho do norte. Então vale muito a pena vir para o albergue de Bilbao, a recepção é excelente, o alojamento é excelente com tudo que possa imaginar. Então vale muito a pena e é só donativo. É aquilo que eu tinha falado no início, esse é a 6ª etapa, 3 etapas você não vai conseguir albergue. Para quem não sabe como é que funciona o albergue, você chega, se identifica na recepção, olha lá, se identifica na recepção e a partir daí te designa uma cama, tudo compartido, tá? Várias camas num determinado local, compartido, banheiro compartido, não tem a separação entre homem e mulher, então é todo mundo junto no mesmo lugar. Às vezes, alguns têm separação de banheiro para mulher, para homem, outros não. Os valores são bem acessíveis em albergue, geralmente é com donativo, então você escolhe o que você vai contribuir. E é isso, é um local que acolhe geralmente os hospitaleiros, que são as pessoas que já fizeram o caminho, que se inscrevem e que são as pessoas que te recepcionam nos albergues, geralmente são super gente boa, são super acessíveis, te ajudam em tudo que podem, te passam as informações que você necessita para o caminho. Então esse é um ponto interessante do caminho, os albergues. E é no albergue que a coisa acontece, é ali que você faz as amizades, porque o albergue tem a cozinha, você se junta com pessoas de outras nacionalidades, senta para comer algo ou para beber algo, então vocês se reúnem e se torna um ponto de encontro para as pessoas que se trocaram "Olá, buen camino" durante a jornada, mas que ali sentam, como está? Como foi? Como é que foi teu dia? E aí começa a se construir a família Caminho Santiago de Compostela, como acredito que em todos os outros caminhos que existam, isso aconteça. Então essa é a percepção de hoje. Amigos que estão partindo hoje, amigos que você já construiu. Mas são 6 etapas, você construiu amigos, caramba, no primeiro dia você já faz amigos. E aí aqueles amigos, que nem eu digo, se cruzam, passam ali, mas qualquer problema estão juntos. Vamos sair para comer? Vamos tomar uma cerveja? Aqui eu tenho uma garrafa de vinho, eu estou fazendo a janta. Então se juntam, e isso que é o legal. Eu lembro uma coisa que aconteceu ontem, eu tinha cruzado por uns italianos, um grupo de italianos, um senhor, eu acho que era um casal que estava junto, mais um rapaz que estava junto com eles, e eu tinha conversado com eles no albergue um pouco, no dia que eu tinha torcido o tornozelo, e eles viram que estava bem inchado. Aí eles me viram caminhando, pararam tudo e vieram conversar comigo, como é que tá? Tá melhor? E poxa, é isso que é o que vai agregando. O caminho é agregador. E aqui, encerrar o vídeo de hoje na frente dessa catedral é o que eu poderia fazer por hoje. Então, um bom caminho e amanhã tem mais. Já estou preparando material para iniciar, histórico para iniciar o dia de amanhã e vamos ver o que vem pela frente. Amanhã, Bilbao, Portugalete, é curto, 20 quilômetros apenas, mas já vou estar com novos amigos que inclusive são amigos que fizeram o caminho de Santiago de Compostela em 2024, o caminho francês, que estão vindo para iniciar amanhã algumas etapas do caminho comigo. Então, vamos em frente e uma boa noite a todos.